Olá, muito prazer. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo, eu sou consultor de saúde mental em muitas empresas pelo Brasil afora há alguns anos. Sou palestrante nos temas de saúde mental, masculinidade, vínculos e como nós vamos construindo qualidade de vida no trabalho. Sou colunista do jornal Valor Econômico, colunista da revista Crescer, do portal Lunetas. Estive por 4 anos e meio como psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, e sou autor de 3 livros publicados de 2020 para cá. Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, A Exaustão no Topo da Montanha, que fala de um fenômeno muito comum no ambiente corporativo, que é o burnout, e De Mãos Dadas, que é um livro que acompanha o luto de um amigo, através de cartas que nós trocamos durante um ano. Atualmente, eu estou terminando a escritura do meu 4º livro sobre ansiedade, que chega ainda nesse primeiro semestre de 2023 às livrarias, e sou podcaster. Eu tenho um podcast chamado Cartas de um Terapeuta, em que todas as semanas eu comento cartas que chegam para mim com dilemas da vida humana. Hoje eu te convido a conhecer uma proposta que já tenho desenvolvido em algumas corporações Brasil afora sobre segurança psicológica. É sempre um cuidado especial que a gente precisa ter com as palavras que ganham eh, o mundo corporativo, porque muitas vezes essas palavras elas não são compreendidas na sua profundidade ou até onde elas podem exercer o seu potencial de gerar transformação nas culturas. Segurança psicológica é uma dessas palavras que está trazendo um recorte novo para um relacionamento entre líderes e liderados, entre todas as pessoas do ecossistema de uma organização, e isso é um tema que a gente não deveria estar prestando atenção só agora. Mas eu celebro e felicito que ele esteja à baila, que ele esteja sendo trazido para os nossos dias. Então, eu vou apresentar para vocês como eu vejo esse tema de uma maneira que o que eu vou dizer aqui é uma proposta de um workshop que dura 16 horas, que tem acontecido com lideranças, né, inclusive podendo segmentar essa liderança por gênero, por tipo de cargo, por geografia, né, por posição dentro da empresa, ou a gente pode também misturar isso, todas essas variáveis, né, que compõem as identidades dos líderes, porque esse é um tema que precisa sensibilizar as pessoas que ocupam lugares de poder. Esse é um tema que, geralmente, as empresas vivem nos corredores, as pessoas falam disso, geralmente do que falta, né? E não sabem como colocar isso para o seu líder, porque pode parecer ofensivo, agressivo, né? E pode até ser que o líder não perceba que ele tenha uma atitude que gera uma baixa de segurança psicológica. Então, eu quero abordar esse conceito e fazer essa proposta desse workshop. Está aberta também a possibilidade de você que está me assistindo, que pode contratar esse trabalho para a sua corporação, de você querer uma palestra, de você querer uma experiência de um dia e não de 16 horas. O formato a gente pode flexibilizar de acordo com a cultura organizacional. Eu acho sempre importante, quando a gente entra numa cultura, a gente se colocar como um turista, né? Como é que é a postura de um turista quando entra numa cultura nova? É uma postura respeitosa, de entender como é que essa cultura eh, existe, quais são os preceitos fundamentais dessa cultura. Então, eu jamais chego numa empresa com um formato rígido de trabalho. Eu acredito, minha gente, na delicadeza como instrumento de conexão, inclusive minha com os participantes desse workshop, para através também desse vínculo podermos desenvolver nessa relação uma experiência de profunda segurança psicológica. Vamos lá, vamos comentar aqui o que vem a ser isso.
Então, aqui estamos, proposta de treinamento de lideranças de segurança psicológica. Esse é um conceito que, normalmente, ele está espalhado no mundo corporativo, mas ele já existe na psicologia clínica há uns 70 anos, né? E ele vem da teoria do apego de John Bowlby, que é uma das teorias mais importantes da história da psicologia. John Bowlby foi um psiquiatra inglês que foi convidado pela coroa inglesa no pós-Segunda Guerra a fazer pesquisas sobre como os bebês órfãos de guerra poderiam se desenvolver bem. Então, o tema da segurança emocional foi um tema natural dessa pesquisa, desse grande nome da história da psicologia e da psiquiatria, do campo psi, porque ele entendeu que numa situação não somente de guerra, numa situação não somente de primeira infância, nós precisamos nos sentir seguros. Isso é um elemento fundamental à vida humana, né? Então, o vínculo seguro é o que gera envergadura emocional no ser humano para sobreviver a crises e aumentar o seu potencial resiliente. É a partir daí que a gente constrói o avesso da cultura autoritária. E é muito importante que esse tema aconteça numa sociedade como a sociedade brasileira, que tem uma forte presença de uma cultura autoritária enraizada em todas as suas vertentes. A gente tem cultura autoritária na família, a gente tem nas escolas, a gente tem nas empresas, a gente tem nas religiões. Então, o autoritarismo é uma das bases em que está fundada a nossa cultura. Então, o nosso processo de desenvolvimento emocional inclui o aprendizado do autoritarismo. E por isso, a segurança psicológica está sendo chamada de uma das soft skills mais solicitadas para as lideranças do nosso mundo corporativo nesse momento histórico. Mas isso depende de nós nos abrirmos para desaprender o autoritarismo que está introjetado nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos comportamentos, na forma como nós construímos todas as nossas relações. E isso é um aprendizado para abrir a escuta ativa e o respeito à diferença. Isso aqui, gente, é um processo de transformação de um paradigma que muitos líderes têm em mente, mas não é intuitivo, é contra-intuitivo. Ou seja, não é ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. Nós estamos falando de uma coisa que é tão inerente à nossa cultura, que é estrutural. A gente tem falado muito de racismo estrutural, a gente tem falado de machismo estrutural, mas eu também falo de autoritarismo estrutural. Então, diante desse autoritarismo estrutural, a gente constrói um processo de aprendizagem para deixar esse autoritarismo para trás. Então, esse treinamento, eu penso ele em 16 horas aula. Geralmente, ele tem sido contratado em 4 turnos de 4 horas, né, para um melhor aprendizado. Às vezes, é muito mais fácil para a logística dos líderes, né? E o tempo inteiro, esse é um workshop que coloca o vínculo como base de sustentação de todo esse processo de aprendizagem. Então, a pessoa precisa se sentir segura comigo neste processo para abrir a porta da aprendizagem significativa a partir do desejo de se desaprender as estruturas autoritárias, né? Então, isso é um treinamento teórico prático em que a gente constrói exemplos que eles mesmos trazem do cotidiano. Eu vou trazer alguns também, né? Se for uma palestra e não um workshop, eu posso combinar com você que é contratante de trazer isso e da gente combinar os exemplos que são mais pertinentes à sua realidade organizacional. Então, isso começa no primeiro dia abrindo toda a carcaça do autoritarismo, né? Que parece uma característica tão imanente à nossa personalidade que nos é impossível abrir mão dela, né? O processo do desenvolvimento das soft skills nas lideranças geralmente traz líderes que se envergonham de sustentarem posturas autoritárias, mas não sabem como fazer para transferir
a identidade rumo a uma identidade menos impositiva, né? Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não sei como fazer. E esse é um processo que é um processo emocional. É uma transformação emocional, não é cognitiva. Até se for uma palestra que a gente estiver fazendo, ela não vai ser uma passação de slides, com receitas, com, com conceitos. A gente precisa se conectar emocionalmente à ideia, porque isso começa a partir de uma defesa do ego, né, que impede a gente de mudar de paradigma. O autoritarismo constrói algumas defesas, e a gente já tem outras próprias da nossa natureza humana, e esse conjunto de defesas constrói um muro todas as vezes em que a gente diz: você precisa mudar, você precisa ser mais flexível, você precisa produzir espaços mais seguros no seu trabalho. Então, como é estar emocionalmente preparado para liderar e como é que eu desenho como um desafio a relação com as pessoas? No segundo dia, eu entro de sola no desenho da segurança psicológica como característica dos contextos de trabalho, né? Então, aqui a gente já vai começar a desenhar o que é essa tal de segurança psicológica. O que que eu preciso fazer em mim como líder para criar essa ambiência segura que deixa todo mundo se sentindo melhor e que também promove uma melhor coesão das equipes e melhor produtividade no ambiente de trabalho, né? Eu conheço como é que eu funciono? Essa é uma pergunta, minha gente, que muitos dos líderes às vezes recebem de forma constrangida. E isso é natural, porque é, a formação de um espírito de liderança tantas vezes é apresentada como uma pessoa que chega em resultados numéricos. Então, os líderes são valorizados pelo número da meta, pelo número das entregas, pela velocidade da entrega, pela quantidade de projetos novos, pela inovação que ele traz para o ambiente. E esse tipo de métrica mais subjetiva, que tem a ver com as emoções dele e que conhecê-las promove a possibilidade de transformação para um ambiente de segurança psicológica, isso é muito pouco visto, né? Então, a gente aqui também discute como é que são os tipos de pessoas de equipes, os tipos de tretas que acontecem no interior das equipes, como lidar com elas e como eu posso transformar meu time num time preparado, eficiente e seguro emocionalmente. No terceiro módulo, eu faço um role-playing, que é uma simulação. Eu chamo todos os participantes para a gente imaginar conversas difíceis, né, em que eles já tenham tido e acham que mandaram mal. Assim, eu não gostei do jeito que eu conversei com essa pessoa. Aconteceu isso, eu me perdi, eu me exasperei, eu não falei nada, eu fiquei sem reação, eu me senti muito vulnerável. Ou eu posso trazer alguns exemplos inventados também para a gente testar. Eu posso ser o funcionário, eu posso ser o líder, eu posso chamar duas pessoas para ser o líder, o funcionário, e vou pontuar o tempo inteiro essas, eh, essas posturas que a gente vai construindo no diálogo. E aí é o mote para a gente falar de diálogo e de colaboração, que são premissas das boas conversas cotidianas no ambiente mais harmônico e mais produtivo de trabalho. Tem toda uma teoria desenvolvida na história da psicologia sistêmica, que é a psicologia com que eu trabalho, que desenha como é que a gente pode construir uma certa arquitetura do diálogo para que as pessoas dentro dele se sintam mais animadas a colaborar umas com as outras, né? Diminuir a frequência competitiva intra-equipe e aumentar a potência colaborativa e a coesão do grupo. E nisso a gente pode fazer um exercício chamado equipe reflexiva, em que, por exemplo, esses dois estão ali simulando um diálogo difícil, e o resto do grupo está numa roda atrás, compondo depois um diálogo, comentando de forma não violenta, de forma segura emocionalmente. Eu oriento também a equipe para fazer pontuações de forma segura. Isso também é uma coisa que ajuda muito as lideranças. A equipe reflexiva é uma outra forma de meta-aprendizagem. E
no último módulo, a gente tem um pouco mais avançado o tema da equipe reflexiva, para a gente aumentar a capacidade de lidar com alteridade. Porque todo o tema de D&I, de diversidade e inclusão nas empresas, está trazendo um grande desafio para os líderes, é às vezes um grande problema. É assim, eu topo diversidade, eu celebro a diversidade, acho ótimo que a minha empresa seja uma empresa diversa, mas eu não sei como lidar com essa diversidade no dia a dia. E eu tenho muito medo de ser cancelado dentro da minha equipe pelos meus funcionários. E eu preciso aprender a lidar com a diferença humana, porque eu estou sendo obrigado agora a conviver com tipos de pessoas que nunca fizeram parte do meu repertório existencial. Eu nunca tive um amigo cadeirante, eu nunca tive um amigo trans, eu nunca tive uma mulher preta gorda que frequentasse a minha casa que não fosse num lugar subalterno. Eu nunca tive a experiência de ser liderado por uma pessoa com esse tipo de identidade e que me oferta ao mesmo tempo admiração e medo. Então eu preciso aprender a conviver com isso. Eu tenho que ter recursos dialógicos para aprender a conversar com essa pessoa de uma maneira respeitosa. Eu não preciso saber sobre ela. Eu preciso aprender a conversar de forma respeitosa e de forma que abranja todo tipo de necessidade do trabalho, porque eu vou precisar conversar dos temas do trabalho com essa pessoa, incluindo quem ela é, né? E nesse módulo eu tenho para mim a parte, a cerejinha do bolo desse treinamento, que é como é que a gente repara uma relação que se quebra. Porque a relação de trabalho é uma relação íntima, muito frequente e que necessariamente envolve quebras. A gente se destrata às vezes, e como é que a gente repara essa relação, né? Também acho que isso é um soft skill muito sutil, que a gente pode trabalhar aqui de forma muito profunda e sempre muito delicada. E isso tudo vai gerando a esperança de termos uma convivência e um relacionamento longevos com a equipe a partir da sedimentação de princípios de funcionamento da equipe que sejam coerentes com quem o líder é, com como ele age, com como as pessoas são convidadas a agir umas com as outras ali dentro. Então, aqui a gente vai fechando esse treinamento. Então, eu sou, me apresentando mais para quem não me conhece, eu sou psicólogo, eu tenho mais de 25 anos de experiência clínica comunitária, mais de 10 como palestrante corporativo, trabalhei muito tempo como professor de graduação, pós-graduação em psicologia, sou consultor de saúde mental organizacional e as coisas que eu já coloquei para vocês no início. Então, eu gosto muito de trabalhar em grupos, acho que o caminho atual da psicologia é de se abrir para levar o tema da saúde mental para todos os espaços da sociedade, contextualizando essa necessidade da gente cuidar do bem-estar das pessoas, especificando cada realidade em que as pessoas estão habitando, né? É diferente falar de saúde mental num hospital, é diferente falar de saúde mental numa escola, é diferente falar de saúde mental numa empresa. Em todas elas, a gente pode falar sim de segurança psicológica, e esse treinamento serve para todos os espaços. Mas as especificidades desses contextos serão consideradas para a gente montar um trabalho que seja atingente às necessidades daquele espaço. Então, muito obrigado. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu convido você que está me assistindo a continuar essa conversa. Se você quiser, pode me seguir no Instagram, pode me seguir no YouTube, pode me seguir no LinkedIn, @Alexandre Coimbra Amaral. E você pode entrar em contato comigo através desses canais ou através da minha empresária, que pode ser que ela que tenha passado esse vídeo para você, para a gente continuar a nossa conversa e, quem sabe, a gente desenvolver uma parceria juntos. Muito obrigado e até breve.